Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao curso de Política 2.0. Bom, esse tema aqui é um tema com bastante controvérsia, né? Com bastante polêmica, eu sei disso e é por isso que o tema está aqui. Nós vamos falar sobre os conservadores e os liberais, a origem das ideologias no Brasil. Bom, é um tema amplo, é um tema que dá muita discussão, é um tema que não tem consenso, né? Já vou antecipar de antemão, não tem consenso. A depender dos autores que você se preocupar ali em estudar, você vai ter uma abordagem diferente e talvez até uma opinião, uma visão, uma percepção de mundo diferente daquela que eu vou propor aqui. Todavia, eu estou escorado em alguns autores aqui, certo? E nós vamos dividir aqui esse escoramento, né, de autores em autores da época, portanto, que viviam aquele momento e lá eles escreviam. E nós vamos também estudar autores que, olhando para a história, portanto, aí são historiadores ou filósofos, olhando para aquele momento, tá, escreveram sobre. Então você tem até visões distintas aí, né? Porque aquele cara que estava vivendo o momento, não necessariamente ele tinha a percepção da realidade de uma forma completa. O historiador, o filósofo, pós-momento, pós-evento, ele tem condições de avaliar melhor o cenário. Dito isso, é o seguinte, por que eu escolhi esse tema? Esse tema, ele tem vou aqui justificar, não, nem me apresentei, Fábio Rapp, né? Sei que já deve ter passado aqui na tela, mas enfim. Por que desse tema? Por que eu escolhi esse tema? Quando eu, do curso 1.0, eu falei sobre direita e esquerda, ideologias, direita e esquerda. E lá eu foquei nos conservadores, e lá eu foquei nos revolucionários. E o que eu pensei naquele momento, quando eu foquei nos conservadores e nos revolucionários? Para tirar o peso daquelas pessoas que queriam fazer a distinção entre direita e esquerda simplesmente com esses nomes, direita e esquerda, esquecendo que existe toda uma história por detrás mundial sobre o tema. Fiz isso, mas eu percebi que ao terminar aquele módulo falando de conservadores e revolucionários, sobre direita e esquerda, no curso 1, eu me dei conta que pouco se fala sobre a nossa tradição de guerras ideológicas. A gente costuma se debruçar nas questões do mundo. Às vezes a gente perpassa pelo Brasil, muitas das vezes não. Fica muito focado na Inglaterra, na França, na Alemanha e etc. Então o que eu fiz? Eu trouxe essa discussão justamente para o Brasil, certo? Então nós vamos entender qual é a nossa origem. Porque a gente fala de conservadorismo no Brasil e tem uma pergunta que ela deveria surgir para os conservadores, que é a seguinte: o que nós estamos conservando? O que necessariamente nós queremos conservar? Não vale aquela resposta macro. Quero conservar a cultura judaico-cristã ou a cultura ocidental. Essa não vale, porque essa daí ela é universal. Se você pensar, claro, dentro do recorte aí do Ocidente. Para o Ocidente é universal, questão moral, questão religiosa. Mas o que nós queremos conservar enquanto a nossa tradição brasileira? Primeiro, qual é a nossa tradição? Como que a nossa tradição se formou? Lembrando para aqueles que estão nos assistindo, aqui é uma sala de aula, tá? Então nós temos alunos aqui que estão assistindo e podem interagir para dar dinâmica, não necessariamente eu ficar olhando para as câmeras, né? Mas isso para dar essa vivacidade à aula. Para quem já assistiu o curso 1.0, já sabe a dinâmica. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Um outro ponto que justifica a minha escolha por esse tema é os debates atuais. De 2013 para cá, portanto de 2013 a 2020, né, claro que isso foi se intensificando ao longo do tempo, muitas pessoas têm um seguinte discurso hoje: Fábio, por que a direita está se dissolvendo? Por que nós não estamos unidos? A pergunta é: existe essa união na direita? Historicamente isso se justifica? Filosoficamente isso se justifica?
Nós vamos ver isso hoje. E, aliás, no Brasil já teve direita e dentro da direita tinha conservadores e liberais? Esses caras brigavam, discutiam, debatiam, eles eram unidos? Nós vamos ver que a história se repete. E aí que eu acho que é curioso. Porque olha só, em 2013, 14, 15, 16, o inimigo era comum. Aqueles caras que se colocavam à direita olhavam para o cenário político e diziam: queremos tirar o PT. Então, houve um bloco sólido da direita que se uniu contra o PT. Isso já aconteceu. Liberais e conservadores se uniram em prol de um objetivo comum. Alcançado esse objetivo, cada corrente aí, não só conservadores e liberais, até dentro do liberalismo que existem mais correntes, eles também se distanciaram e cada qual foi defender ali a sua visão de mundo. E no fim a gente vai ver que é isso, é uma defesa de visão de mundo, tá? Tirando as paixões, o fla-flu dessas discussões, o que vocês vão perceber é uma divisão de mundo, é uma visão de mundo. Cada qual quer arrogar para si a ideia de que a sua visão de mundo é a melhor, certo? Então nós vamos responder a esses problemas que nós estamos vivendo hoje, de guerra ideológica, dentro da direita em especial. E por que dentro da direita? Porque o que está assustando muitas pessoas hoje é justamente isso, é achar que esse bloco, como há na esquerda, a esquerda em que pese haja diferenças, né? Você tem lá o social-democrata, você tem um comunista, o socialista, você tem o socialista mais científico, enfim, você tem uma divisão ali. É que eles trabalham muito em bloco. E nós vamos ver que a direita não tem esse perfil, não é da sua essência. E nós vamos entender o porquê. E que isso é histórico, e o Brasil tem essa tradição. O que é mais importante, porque eu não vou pensar nada de fora do Brasil, claro, fazendo sempre um cotejo aqui, de olha, isso aqui também já aconteceu lá na França, na Alemanha e etc. Mas nós vamos focar em autores brasileiros. Porque pouco eu vejo as pessoas citando autores brasileiros. O cara vai falar de conservadorismo, o cara fala de Burke, fala de Scruton, fala de Pereira Coutinho, fala de Kirk. Mas e os autores brasileiros? Eles existem? Eles já existiram? Desde quando esses caras estão escrevendo sobre o tema? E como é o conservadorismo brasileiro? Porque hoje o que nós vivemos, a maior parte das pessoas que se colocam como conservadores, na verdade o que nós vamos ver, a luz, percebam aqui o que eu estou dizendo, a luz da literatura, o que as pessoas defendem como conservadorismo hoje, na verdade é um reacionarismo. O conservadorismo são poucas as pessoas. Por quê? Porque há uma simbiose dessas pessoas, pegam lá o conservadorismo político e misturam com os conservadorismos religiosos e conservadorismo moral. E nós vamos perceber que é aí que está o problema. Por isso que existem conservadores hoje que estão ali disputando espaço e eles brigam entre si. Porque tem o conservador à moda Michael Oakeshott, que é um cara focado na política, no conservadorismo político, e aí ele até vai ser chamado de liberal conservador. E você vai ter um cara muito mais ali voltado a que eu posso até dizer, até antes de Burke, que é um conservador mais focado em questões de religião, questão moral, e pouco ele fala de política. Vide a situação de hoje, as pessoas falam de pautas morais e se arrogam ali conservadores, mas quando você vai para o campo político, fala, tá, e a defesa das instituições, etc. Aí o cara fala, fim do STF, fim do Senado, eu queria que acabasse o Senado, que acabasse a Câmara. Esse cara não é conservador político. Nós vamos ver isso aqui. E nós vamos ver que a história do Brasil responde muitas dessas indagações. Então, justificado aqui o tema, nós vamos começar primeiro a entender qual é a abordagem, como nós vamos fazer essa abordagem, tá? Eu tenho uma série de anotações aqui, é difícil traçar uma linha, então estudo linear é difícil,
mas eu tento fazer isso em todas as minhas aulas, para facilitar a tua vida, facilitar a vida dos alunos que aqui estão presentes, para anotar a aula. Agora, vão ter aqueles que vão dizer, ah, mas faltou tal dado, faltou tal personagem, faltou tal fato. Vai faltar. Porque esse aqui é o meu recorte, tá? Mas o fundamental, eu vou te apresentar aqui as doutrinas, né, os livros em que eu me pautei, e eu gostaria que vocês, obviamente, se ficassem entusiasmados com o tema e se debruçassem nas mesmas obras para que vocês tirem as próprias conclusões. Por isso, esse curso não é um curso de opinião, não é o que eu acho sobre tal coisa, mas é o que os autores que eu pesquisei pensam sobre. Pode ter outros autores? Pode. Vai ter, inclusive. Mas eu escolhi alguns e é com eles que nós iremos trabalhar. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos à apresentação das doutrinas. Quais são os livros que eu me pautei, certo? Eu vou pegar aqui 2 livros que eu acho que são fundamentais para você entender o tema, né? Os 2 primeiros. Os outros, naturalmente, são livros complementares. Então, esse aqui, ó, História do Liberalismo Brasileiro, Antônio Paim. Onde eu mostro aqui, produção? Para essa? Antônio Paim. Tá aqui, ó. Certo? Temos um outro livro do Antônio Paim, Evolução Histórica do Liberalismo. Ó, aqui são vários autores que escrevem junto com Antônio Paim. Da editora Mises, né? Os 2 são da editora Mises, tá? Bom, aqui, ó, João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários, da editora 3 Estrelas, aqui, ó, tá? Para vocês anotarem e depois pesquisarem. Um livro sobre Estado Liberal e Estado Social, do Paulo Bonavides, da editora Melhoramentos, tá aqui, ó. Esse livro aqui, em que pese seja fininho, ó, ele é bem complexo, tá? Aqui é uma leitura mais aprofundada. Esse livro aqui muitas das pessoas já conhecem, porque é um livro escrito por um jornalista, né? Então ele é um pouco mais fácil, que é o 1808, do Laurentino Gomes, mas é muito bom, vale para você entender o contexto do que nós estamos trabalhando, tá? E como nós vamos trabalhar em 2 períodos, né? A partir de 1808 até o Segundo Império, tem o 1889, também do mesmo autor, Laurentino Gomes, tá? E aí, esse livro aqui é o Livro Negro do Comunismo Brasileiro, esse aqui. A capa é parecida com aquele que é o livro... aliás, fazendo alusão a ele, tem o Livro Negro do Comunismo, esse aqui é o Livro Negro do Comunismo do Brasil, tá? Esse livro aqui é muito bom, por quê? Porque ele vai passando, ele trabalha o comunismo. Mas aqui não é, nós não estamos trabalhando o tema comunismo, é verdade. Só que esse autor, para ele trabalhar o comunismo, ele foi obrigado a perpassar por muitos dos temas que nós estamos discutindo, principalmente os liberais, os conservadores, para ele falar como surgiu o comunismo no Brasil. E ao fazer isso, ele traz muitos dados históricos, muitos relatos, muitas notícias da época que são importantes para nós entendermos, inclusive, essa guerra ideológica, certo? Bom, qual é a abordagem? A abordagem é o seguinte, eu tenho várias opções aqui. Eu poderia fazer uma abordagem tipicamente filosófica e uma abordagem tipicamente histórica. Eu vou optar por uma abordagem teórica, ou o que nós chamamos de ciência política, tá? Qual é a diferença? A diferença é que eu vou me valer da análise textual, pegando autores aqui, como vocês estão vendo, e outros textos. Então, isso aí é uma abordagem filosófica. E uma análise contextual. Então, ou seja, eu vou pegar aqui contexto, como por exemplo, você pega um livro desse aqui, do Laurentino Gomes, você consegue entender o contexto histórico, tá? Ele não aborda ali uma corrente filosófica, um texto específico, mas ele vai te colocando no ambiente, ele vai te ambientalizando naquele espaço e tempo, né? Então isso é importante para você entender por que os pensadores da época pensavam daquele jeito. Ah, mas Fábio, ou o pensador fulano pensava assim, mas hoje dá para ver que é uma aberração. Sim, hoje a gente consegue entender que talvez tal pensamento fosse ali uma aberração. E a gente vai falar sobre escravidão, por exemplo.
E pode chocar algumas pessoas que estão assistindo, falando, não, mas como assim que os liberais defendiam a escravidão em determinado momento? Sim, mas a gente tem que entender o contexto histórico. Então a gente vai fazer essa abordagem. Por isso que eu escolhi o meio, a teoria, a ciência política. Então nós vamos usar textos filosóficos de autores, nós vamos usar contexto histórico, então vai ficar bem legal a aula. E nós temos uma coisa que é o seguinte, é muito difícil você ter a percepção da realidade imediatamente. Então, por exemplo, se eu escrever algo sobre hoje, sobre agora, o que eu estou vivendo, possivelmente, assim como os autores da época, vai cometer muitos equívocos, porque é uma percepção da realidade, é muito difícil você ter imediatamente. Então, é muito mais fácil para um historiador. O historiador, quando faz a leitura daquele momento, né, do momento que passou, ele tem muito mais recursos do que aquele cara que escreve para o seu tempo, né? Então, nós vamos, sabendo dessa dificuldade, porque nós vamos usar o tempo atual, então vocês vão ter que me perdoar, porque eu tenho a certeza de que muitas coisas aqui eu vá me equivocar na percepção da realidade, porque ela é difícil para todos os que escreveram a sua época. Com a certeza de que no passado a gente vai ter mais acerto, analisando o passado, mas no presente a gente tem, aí talvez você vai ter uma outra leitura, um outro colega, um outro autor e etc. Mas nós temos que fazer esse exercício. Outra coisa importante é o seguinte, para nós entendermos a história dos liberais e dos conservadores, nós vamos ter que entender o seguinte, porque a grande briga deles, ou talvez a união deles, foi para construir um Estado brasileiro. Até 1808 não havia um Estado brasileiro. Você tinha um território chamado Brasil com várias sociedades. Sociedade paulistana, sociedade pernambucana, sociedade mineira, sociedade carioca, sociedade rio-grandense e por aí vai. Você não tinha um Estado brasileiro. Então, o que eles vão discutir a partir disso é como construir o Estado brasileiro. Os liberais, eles querem construir um Estado brasileiro. Os conservadores querem construir um Estado brasileiro, mas ambos têm métodos diferentes que eles vão brigar muito, mas em dado momento eles vão se unir para construir algumas coisas e depois vocês vão perceber, eles vão cada qual para o seu lugar, e aí, como diz na gíria, o couro vai comer entre eles, tá? Bom, o Max Weber é um filósofo alemão, ele dizia o seguinte, olha, para que nós analisemos as ideologias que estão à nossa volta, é importante que nós nos afastemos, ou a ideologia, o objeto que nós estamos analisando, vou analisar essa caneta. Você tem que se despir dos seus preconceitos, das suas ideias já pré-concebidas. Você precisa se distanciar disto, certo? Para que você faça uma análise da mais isenta possível e mais técnica possível, e é o que nós iremos adotar aqui. Ele vai chamar isso de objetividade possível, certo? Mais uma outra coisa importante é o seguinte, quando você vai descrever um momento histórico ou uma ideia de um autor, você tem que ser tão fidedigno ao que ele escreveu, a ponto de que, se ele fosse vivo, o autor, ele te ouvindo, ele diria, tá certo, é isso aí, é isso que eu quis dizer. Por isso que eu não vou, enquanto professor, aqui, colocar uma carga axiológica, valorativa. Eu acho que esse autor aí ele é um covarde, ele é isso. Não me importa valorar a obra do autor, mas o que me importa é apresentar a obra deste autor para vocês. Daí vocês tirarão as conclusões que vocês acharem melhor, certo? Para a gente finalizar esse primeiro bloco, é o seguinte, existe uma divisão que é o seguinte, até 1930, 1920, 1930, quem escrevia sobre política, falava sobre política, eram os atores políticos. Ou seja, era o senador, era o desembargador, era o juiz, era o deputado, eram os ministros.
Você não tinha pessoas de fora da política falando de política, escrevendo sobre política. Então o que vocês vão perceber, muitos dos materiais que eu vou trazer aqui são políticos. É o Visconde de Cairu, do Uruguai, é o Bernardo Vasconcelos, é um senador, por exemplo, Rui Barbosa, e por aí vai. Vai chegar um dado momento, e isso em outro tema, eu já vou explicar aqui, em que nós vamos falar de um determinado tema à luz de autores que não eram da política. Que aí nós vamos chamar de ator político, que é o cara que está lá na política, e autores. Né? Então tem essa divisão. Hoje isso aqui também se mistura. O autor às vezes escreve e atua como político, às vezes o inverso. Então essa simbiose ela existe. Mas é para dizer que vocês vão perceber que no primeiro reinado, no segundo reinado, você não tinha lá um jornalista falando de político, você não tinha um filósofo brasileiro que não estivesse dentro da política falando de política. Então, a gente tem esse fenômeno. Outra coisa para a gente, agora de fato, finalizar, é o seguinte. Eu dediquei um módulo específico que vocês vão assistir, chamado Liberalismo Brasileiro. E vocês vão falar, Fábio, por que você não tratou de conservadorismo brasileiro? Ou liberalismo já não estaria aqui? O que acontece? A corrente liberal, ela é muito mais antiga, seja no Brasil, seja no mundo. Portanto, e por que isso? Mas eu já ouvi falar que conservadores são antigos. Calma. Você tem um conservadorismo antes de Burke, que é o do partido ali dos Tories, por exemplo, que é um conservadorismo absolutista. Isso não nos importa tratar, tá? Pelo menos não nesse modelo de curso que nós temos. Pode ser que num curso de história tal isso seja tratado. Para nós não tem relevância, mesmo porque Burke não era um cara que prestigiava esse conservadorismo. Ele vai prestigiar um conservadorismo que ele vai inaugurar, que é um conservadorismo moderno. Só que a corrente liberal ela já existe desde muito tempo. Então, desde muitos anos. Então, ela é mais sólida, ela tem muito mais vertentes, ela é muito mais contraditória. Por isso que nós destacamos um módulo especial para o liberalismo brasileiro. Primeiro porque nesse bloco eu vou tratar do liberalismo no Brasil e que aí também algumas pitadinhas do mundo. Tudo bem? Beleza? Vamos fechar por aqui. E continuamos no próximo módulo.